Seja um idealista, é o vídeo de hoje. Você vai aprender o que é ser um idealista e principalmente como aplicar isso, seja na sua vida profissional, seja na sua vida espiritual. À luz da palavra de Deus, nós vamos compartilhar com você a importância de você ter dentro de si, o alvo, o objetivo, o sonho bem definido de onde você quer chegar. Tem uma frase muito conhecida: quem não sabe aonde quer chegar, não chega a lugar algum. É ou não é verdade? E é uma coisa que não acontece com o idealista. Eu posso começar dando um exemplo para você de uma pessoa que luta numa guerra, por exemplo, né? Você vê que os soldados que lutam na guerra, eles vão para defender o seu país, defender a bandeira do seu país, e eles vão consciente seguinte: eu posso voltar, ver meus familiares, meus filhos, minha família, como eu posso nunca mais voltar. Então você tem uma ideia de quanto que eles são idealistas. Eles estão ali para viver ou para morrer. Eles sabem disso, eles sabem que podem não voltar mais, eles vão para a guerra conscientes, estão prontos para morrer. Você vê a força do idealista, tá? Agora vamos ver isso na palavra de Deus. Eu vou mostrar para você os idealistas da palavra de Deus. Mas antes, eu queria pedir, antes que você se esqueça, já se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para você ser lembrado dos próximos vídeos que nós estaremos postando aqui. E não se esqueça de dar o seu joinha, o seu like, que é muito importante para que esse vídeo seja compartilhado com outras pessoas. Eu quero começar falando de João Batista. Você vê que João Batista, ele veio anunciando o nosso Senhor Jesus, tá? Ele veio antes do Senhor Jesus, uma espécie de abrindo caminhos. E ele era um idealista, porque João Batista, ele vivia em função de pregar o evangelho, de anunciar a Jesus. Ele não se importava com o que comia, tanto é que a palavra de Deus diz que ele comia gafanhotos e mel silvestre. Você vê? Enquanto muita gente comia comida refinada, ele não se preocupava com isso, porque o idealista, ele não tem esse tipo de preocupação. Ele quer cumprir o seu ideal, ele tem um ideal, ele não se importa se ele vai comer bem, se ele vai comer mal, ele não se importa se ele vai morar bem, se ele vai morar mal, ele quer cumprir o seu ideal, como um soldado que eu disse anteriormente, que vai para a guerra. Ele não quer saber se o que ele vai enfrentar é muito perigoso, não é muito perigoso, aonde ele vai dormir, o que ele vai comer, se vai ter o que comer, se não vai ter o que comer, se ele vai passar frio, se ele vai passar calor. Ele não olha para absolutamente nada, porque ele tem um ideal. Não importa o que eu tenha que fazer, eu vou cumprir o meu ideal. E foi o que aconteceu com João Batista, quando ele anunciava Jesus com firme propósito, com firme ideal. O idealismo é parte da qualidade do ideal, tá? Para ser mais exato, uma pessoa idealista é aquela que tem um propósito na vida e ela atua de maneira otimista sobre esse propósito. É diferente, por exemplo, do pessimista, ou a pessoa que é pessimista é alguém que não acredita naquele ideal, é aquele que não acredita naquele propósito. Então nós temos o exemplo dos discípulos do nosso Senhor Jesus, que também se tornaram idealistas, porque eles cuidavam das suas próprias vidas. Um era pescador, outro era cobrador de impostos, cada um cuidava da sua vida. E então o nosso Senhor Jesus escolheu eles, treinou, ensinou, e a partir daquele momento eles deixaram tudo e saíram pelo mundo pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus. Morreram por causa do evangelho, morreram defendendo a causa do Senhor Jesus. O que eles eram? Idealistas. É tão forte que numa conversa
entre Jesus e os discípulos, Pedro fez uma pergunta a ele. Marcos, capítulo 10, versículo 28. Pedro disse: então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que será de nós? Então Pedro disse o seguinte: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Nós temos um ideal, que é anunciar a salvação a outras pessoas. O que vai ser de nós? Nós largamos tudo, nós abrimos mão de tudo. Você vê que eles já tinham se tornado idealistas. Eles já tinham um ideal. Aí Jesus respondeu assim: em verdade vos digo, versículo 29, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo, quer dizer, 100 vezes mais, de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Isso aqui é glorioso. Ele diz: olha, não há ninguém que tenha o mesmo ideal que o meu, que não receba 100 vezes mais ainda no porvir, ainda no presente, perdão, e no porvir a vida eterna. Não é que a pessoa vai receber 100 vezes mais depois que morrer. É no presente, e isso é verdade. Por exemplo, isso aconteceu comigo. Eu deixei tudo para trás por um ideal que é anunciar o Senhor Jesus. Eu deixei meu irmão, deixei minha família, deixei meus pais antes deles morrerem, e hoje eu tenho um monte de irmãos. Não é verdade? Nós temos um monte de irmãos, nós temos um monte de mães. A gente tem senhoras, por exemplo, que sempre quando nos encontram: olha, eu trouxe aqui uma comida, eu trouxe aqui um bolo, tal. Nossa mãe. A gente abre mão de uma mãe, ganha centenas de mães, pais. Não é verdade? Por amor do nosso Senhor Jesus. Então isso se cumpriu na minha vida e vai se cumprir na sua vida também, se você é um idealista, se você for um idealista. Então, os discípulos deixaram tudo e morreram pelos seus ideais. Morreram, drasticamente. Ora, nós temos, para não se estender tanto, o exemplo do apóstolo Paulo, que também tinha um ideal de perseguir os cristãos, de defender a lei judaica, aquilo que ele acreditava. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, o seu ideal mudou. Ele se tornou um idealista com respeito a salvar pessoas, anunciar o Evangelho. Então ele saiu anunciando o Evangelho e salvando muita gente. Ele se tornou um idealista também. Eu pergunto, você é um idealista? O Senhor Jesus foi um idealista? Nasceu com propósito e cumpriu a sua missão? Pense nisso. Seja um idealista. Ele vai lhe abençoar, ele vai abençoar aquilo que você fizer, ele vai honrar você, ele vai honrar a sua fé, mas você tem que ser uma pessoa firme e determinada no seu propósito. E quando a pessoa é idealista, não há nada nem ninguém que a faça voltar atrás. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, lhe abençoado. Se inscreva no nosso canal se você ainda não fez. Ative o sininho de notificações para você ser lembrado do próximo vídeo. E não se esqueça de dar aqui o seu joinha, o seu like, que é muito importante.